Programa Primeira Linha Web Rádio, nós estamos aqui com nossos estúdios na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através das ondas e através de todos os amigos que nos passam aí, todos os nossos vídeos, todas as nossas interações. Eu quero agradecer a vocês dos grupos de WhatsApp, são vários dos grupos que estão espalhados aí, não só em Minas Gerais, mas como parte do Brasil e até em países da Europa e nos Estados Unidos, que são brasileiros, amigos que fizeram grupos e participam conosco. Obrigado aí por estar participando e sempre dando aí o feedback. Gostaria de agradecer a vocês também no canal do YouTube, sempre compartilhando os vídeos, muito obrigado. A vocês do nosso canal do YouTube, se você não se inscreveu, se inscreva para que nós possamos aí estar sempre produzindo vídeos de alta qualidade para vocês. E como sempre, mais uma vez, nesse dia 11, né, hoje 16 de dezembro do ano de 2020, pela graça dos mestres Jesus, nós estamos recebendo mais um convidado super especial. Nascido em Sete Lagoas, 54 anos de idade, eu vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre o currículo dessa pessoa que eu tenho certeza vocês vão ter aí uma curiosidade de ver toda a nossa interação. Se chama Ronaldo Ferreira Diniz, ele é palestrante, possui MBA em Administração e Marketing, bacharel em Direito e certificado em alto nível de linguagem inglês. Olha só, mais de 30 anos em práticas comerciais comprovadas com cases de sucesso. A experiência dele é trabalhos desenvolvidos em mais de 20 estados da federação, 3 países da América do Sul, o que destaca o Chile, o Paraguai e o Peru. E na Ásia, na Kuala Lumpur, na Malásia, trabalhou também como consultor da Estúdio Fiscal, a maior consultoria tributária do Brasil. Participou do projeto Siderurgia Sustentável do PNUD, Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável. Ele também é sócio-diretor da Ampliar Construtora, proprietário do Parque Sul, que é o primeiro empreendimento em Sete Lagoas, que harmoniza estabelecimento, que são referência gastronômica em um ambiente agradável e descontraído. Pois é, como consultor comercial, nós vamos bater um papo com ele. Ele tem serviço aí de desenvolvimento e análise dos negócios para atender às necessidades de empresas, desenvolvimento e estratégia de marketing. Portanto, estamos recebendo com muito carinho nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio a presença do Ronaldo, para que ele possa aí cumprimentar os nossos ouvintes e telespectadores. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde, Marcílio, a todos os telespectadores, né? Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui, né? E vamos lá, num papo cabeça aqui, né? Quem trabalha com comercial adora isso, né? A gente vai desenvolver o que for necessário. Tá? E por falar em comercial, você que tem acompanhado aí as nossas interações, você sabe que nós temos aqui como patrocinadores o Grupo Calcete, 50 anos. Você que é de Sete Lagoas, você sabe da importância do Grupo Calcete, com certeza, do nosso amigo Antônio Pontes, do qual faz parte aqui, como sendo aqui o nosso maestro, né? o nosso porta-voz do Primeira Linha. Graças a ele estamos aí no ar. E o Grupo Calcete, que tem a Proflora e também a Calcete Concretos, oferecendo aí o melhor para a cidade. Basta você entrar aí na internet e ver aí, logicamente, todos os dados para você chegar ao Grupo Calcete. E também Residencial Veredas, Ronaldo. Você que é um cara que viajou pelo mundo, você conhece lugares bonitos e você deve morar muito bem, com toda certeza, mas se resolver mudar, dá uma mudadinha lá para o Residencial Veredas, ao lado do shopping, viu, Ronaldo? Já tive a oportunidade. Você já teve a oportunidade? Visitar, é maravilhoso, sim. É maravilhoso. Mais na frente nós vamos soltar aí alguns vídeos do Residencial Vereda e do Grupo Calcete, 50 anos. Deixar meu abraço ao Aguinaldo, né? O Aguinaldo é da Multividos, que é também um parceiro nosso. E vamos para nossas interações. Olha, Ronaldo, eu quero começar diferente, explorando o seu lado de marketing. Você que é uma pessoa de marketing, você que é uma pessoa que tem visão de marketing, muitas vezes uma visão até diferenciada de outras pessoas, porque obviamente a sua experiência o faz sempre ter esse tipo de visão. Sim. Vamos falar de um assunto que tem sido debatido nos últimos programas aqui do Primeira Linha Web Rádio, aqui na mídia com Marcílio Maran, relacionado a uma figura que nós podemos dizer que é um dos filhos mais ilustres de Sete Lagoas. Trata-se do humorista Zacarias dos Trapalhões. E nós tivemos nas últimas interações nossas, inclusive com o prefeito da cidade, que foi reeleito, né? Onde ele dizia da importância do Zacarias, da importância de se ter um memorial a contento do Zacarias. Aquele do Casarão está bom, mas Zacarias merece mais e nós concordamos. E uma estátua do Zacarias é exemplo do que existe pelo Brasil afora, homenageando, por exemplo, Beto Carreiro Holt, aquela linda estátua dele montada no cavalo. Sim. E aí foi citado, então, aquele escultor que tenha feito aquela estátua. Qual que é a sua visão sobre Zacarias, uma vez que é também o vosso conterrâneo? Marcílio, é muito providencial o assunto, né? Porque o que acontece?
a margem para você explorar isso, para alavancar o turismo de Sete Lagoas, é muito grande, né? Para começar, a gente que viaja bastante percebe que, para você comparar Sete Lagoas com cidades que não são litorâneas, sobra pouco, né? Sete Lagoas é muito bonita, Sim. né? Então, no todo, a cidade oferece toda a condição, né? Precisamente, a gente falando na ação quanto a aproveitar o nome de Zacarias, a gente viaja pelo Brasil todo e realmente, quando fala Sete Lagoas, o nome de Zacarias está vinculado. Isso muito natural, né? Quando você falou nessa ideia do Zacarias, que eu também já tinha ouvido falar, até em programas anteriores seu, eu pensei o seguinte: primeiro, a estátua do Zacarias, ela tem que acolher, sabe? Aí, quando eu falo assim, acolher, o cara do marketing falar em como uma estátua acolher, eu acho que ela tem que ficar na entrada principal da cidade, sabe? Porque quem não se tocar que está passando em Sete Lagoas, que é a cidade do Zacarias, vendo a estátua dele, vai identificar, tá? Então, em termos de marketing, o importante é ela chamar a atenção e convidar as pessoas para entrar. Pois é, mas vem cá, eu estou te entendendo a sua colocação, mas vamos analisar num outro aspecto. Você fala sobre entrada da cidade. A 040, ela praticamente passa por cima, então você não tem como colocar essa estátua lá. E a entrada da cidade seria Castelo Branco, né? Castelo Branco, os únicos locais que nós temos é aquela primeira rotatória, né? E a segunda, que tem lá um monumento, me parece, que é do Rotary Club. Você pensou nesse sentido? Em que sentido você acha? Não, é porque realmente você não me deu tempo de concluir a linha de raciocínio. Okay. A gente começa... a estátua, ela é o bem-vindo, né? Certo. Então, a localização dela, que seja na entrada da cidade, mas ela tem que ser agregada a outros dispositivos que induzam ela, tá? Porque se você tiver, igual você falou, a BR-040 não vou ter lugar de pôr. Então, que eu tenha dispositivo avisando que ali é a entrada para a cidade, que tem um Memorial Zacarias. A partir do momento que você adentra a cidade e você vai ver a estátua do Zacarias, que seria o primeiro marco, eu não sei bem, eu imaginei que você falou da rotatória do pessoal do Rotary. Do Rotary, né? Sul ali do Isso, lado, né? Achei legal. Mas a minha ideia é o seguinte, a gente que trabalha com marketing, trabalha muito com a verdade, sabe? E aí que a gente tem que quebrar paradigmas, porque dizer a verdade não é uma coisa tão simples assim, claro. Né? E aí o que acontece? Vamos ser honestos, o ginásio coberto é muito feio. Sabe? O ginásio coberto nosso, ali na praça da feirinha, é antigo, né? É ultrapassado. Concordo. Então, o que seria? Ele teria que se transformar no Memorial Zacarias. O próprio ginásio? Nós temos arquitetos competentes que pega aquilo dali e faz... Eu estou dizendo... É interessante. Eu tenho aqui em Sete Lagoas tem arquitetos maravilhosos, tem pessoas extremamente competentes que ia transformar aquilo num memorial maravilhoso. Com cinema ali dentro, por exemplo. Com custo baixíssimo. Não, aí eles teriam tudo. Aí viaja, né? Aí viaja. Porque, na verdade, o que eu ia acrescentar para você? Eu acho covardia você dispersar, não, que o Zacarias merece muito mais que isso. Claro. Mas você dedicar um memorial, eu acho que você dedicaria ali 75% para o Zacarias. E exploraria os outros 25%, gente que também faz muito por Sete Lagoas. Sim. Eu estou te dizendo porque quando eu viajo, igual você falou, eu já fiz trabalho em mais de 20 estados da federação. Eu já fui definido por Paula Fernandes, por Esmeralda de Jesus, né? Que eu acho que quem está assistindo a gente, se tiver menos de 30 anos, não vai lembrar, né? Porque ela foi da corrida ali que o Frank Caldeira também ganhou. Sim, né? O João da Mata, né? João da Mata. Então, assim, eu já fui definido por tantos nomes de gente importante, até o próprio radialista Chico Maia, né? Tem nomes que já levaram o Sete Lagoas para... Por exemplo, o Pará é formidável. Então, assim, tem tantos nomes de Sete Lagoanos que já nos levou o nome da cidade para vários lugares do Brasil. Sim. Né? Então, eu acho o seguinte, pegar aquele ginásio coberto, transformar ele numa coisa magnífica,
digno de Zacarias, né? E agregar a ele o nome dos outros famosos de Sete Lagoas, porque isso seria um complemento de atrativo. Ou eu entro em Sete Lagoas por causa de Zacarias. Do Memorial Zacarias, que também tem homenagem a outros. Isso, justamente. Mas eu também gosto dessa outra, que é específico de sertanejo. Eu quero ir lá e ver o que tem sobre a história dela enquanto ela esteve em Sete Lagoas. Então, assim, o marketing, ele abrange umas possibilidades que Sete Lagoas te dá muito isso. Quando você sobe a Serra de Santa Helena, outro dia eu conheci, eu estou com 54 anos, eu conheci as Três Cruzes lá na Serra de Santa Helena. Você já foi? Sim. Olha que vista maravilhosa, né? Eu não sei se aquilo é particular ou se é da APA ou pertence ao município. Então, assim, isso sem contar que nós não falamos da Gruta Rei do Mato, né? As lagoas, eu acho que a Lagoa Paulino com a Lagoa da Boa Vista, no domingo tinha que ser interditada na parte da manhã, Ronaldo, sabe? Então, você vai... A dinâmica de marketing, ela é infinita para Sete Lagoas. Sim, sim. Né? Você acha, querendo te interromper, você acha que quando você fala da dinâmica de Sete Lagoas, quando você fala que é infinito, você acha que Sete Lagoas está mal explorada? Qual o seu conceito de turismo de Sete Lagoas? O que você acha que essas últimas administrações deixaram a desejar e onde você acha que pode acertar a partir de agora? Olha, Marcílio, quando a gente não tem propriedade das dificuldades do gestor da cidade... Sim. Eu acho melhor a gente não julgar, sabe? Igual eu estou falando, eu sou muito assim, tudo que eu falo é fundamento, né? Porque quando a gente trabalha com marketing, você chega na mesa do empresário, você faz uma proposta, né? E ele vai investir naquela proposta. Então aquilo ali tem que estar muito bem fundamentado. Porque senão ele não vai arriscar o capital dele. É lógico. Né? É lógico. Então, na hora de eu falar sobre se nós não exploramos isso o suficiente por culpa de gestão política, isso é fato. Tá? Mas por causa de qual eu não sei. Eu vou aproveitar essa deixa sua aqui, que você me fez essa pergunta de político. Certo. Eu me lembro, eu não sei se eu tinha 9 anos de idade, eu estava no grupo ainda, eu estudei no Ulisses Vasconcelos, ali na Emílio Vasconcelos Costa. Não, Monsenhor Messias, né? A Escola Estadual Emílio Vasconcelos Costa fica na Monsenhor Messias. E eu fui convidado, nós fomos sortearam lá no grupo, né? Ali a gente chamava de grupo na época, para fazer entrevista com políticos. Né? E eu procurei o doutor Afrânio Velar, sabe? Referência. Aí que meu pai conhecia e falou comigo, Ronaldo, é uma pessoa muito madura, você vai fazer entrevista com ele, você vai gostar. E eu muito novo, eu não esqueço que o doutor Afrânio Velar falou comigo. Eu perguntei para ele, qual foi o acontecimento mais importante para Sete Lagoas na concepção dele? Sabe? A resposta dele, a Rede Ferroviária Federal. Tá? Ele falou que para mudar a história de Sete Lagoas, aquele foi o acontecimento. Tá? Eu não sei se eu estou equivocado, sabe? Mas eu acho que nós estamos prestes a ter um acontecimento desse que está atrasado demais, que é a duplicação daqui para Confins. Sabe? Que, aliás, já está no plano. Aliás, isso aí eu posso te garantir que já está nos planos já antigos já. É uma questão, não é de ingerência, né? Talvez seja de recurso. Mas o governo do estado já está atento a essa situação assim. Mas aí que a gente, igual eu falo com você, como eu não tenho propriedade política, né? A gente só é um visionário, né? Que toda pessoa que mexe com marketing é um visionário. A gente se pergunta por que Prudente Moraes, né? A prefeitura daqui com a de Prudente Moraes, não bateram um papo sobre mão única lá. Você entra passa por uma avenida para ir, outra para voltar. Né? Era um fator tão simples que facilitava a vida de gente aqui. Eu estou te falando isso, Marcílio, porque que acontece? Eu tenho mais de 50... Na verdade, eu pego 3 empresas para dar consultoria por ano, sabe? E uma de Sete Lagoas e sempre 2 de fora. E meus clientes, às vezes, pedem para me reunir com eles lá no restaurante Panela de Pedra, por exemplo. Tá? Desculpa estar falando nome de empresa aqui. Não, né? fica à vontade. Mas é só porque... Depois eu mando a fatura. Mas é só porque para você entender que eles não querem a dificuldade, às vezes, de chegar até aqui. Me poupe. Vão encontrar no meio do caminho, almoçar e fazer essa reunião lá. Né? Então, talvez eles não estão enxergando a seriedade disso, dessa facilidade. Porque hoje
o Uber e as locadoras de carro, né, facilitam a ida e vindas, né, de qualquer lugar. E com fins ficou muito prático, né, a capacidade é muito grande, né. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas Sete Lagoas, já vi falar tanto, é tão interessante, né, mas qual o grau de dificuldade de eu chegar lá? Tem esse aspecto aí. E você fala sobre essa questão de marketing, sobre questão de sucesso. E nós vamos assistir aqui agora, né, enquanto a gente toma uma água Florença, com certeza, uma água de qualidade. Você sabe muito bem que essa água é fruto de Sete Lagoas com capim branco. É uma mistura, né? Está ali na divisa. É uma água de super qualidade, muito bem analisada, muito bem conceituada. É a água Florença que você pode aí adquirir para sua casa. Mas vamos assistir aqui o Grupo Calcete, um vídeo de 1 minuto desse grupo de 50 anos que tem história, que tem casos de sucesso, empregos, quase 4 mil empregos gerados. Nós temos aí vários empreendimentos, que você sabe quais os deles. Os últimos dele foi o próprio Residencial Veredas, o penúltimo shopping em Sete Lagoas, com o Hotel Veredas, San Diego ali do lado. Enfim, Grupo Calcete, 50 anos, e a gente volta já já com vocês. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Calcete se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas, né? No dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Calcete se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Calcete continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Calcete. Enquanto vida nós tivermos, nós vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. E, meus amigos, estamos de volta com a nossa entrevista na mídia com Marcílio Maran, entrevista com o Ronaldo Ferreira Diniz, que está conosco aqui. O Ronaldo, que é consultor, o Ronaldo que tem aí um histórico extraordinário, consultor empresarial, e sua experiência, a experiência não só no Brasil, mas como outros países, ele que viajou pelo mundo, está nos dando o prazer aqui de estar conosco na mídia com Marcílio Maran. Estávamos falando aqui, logicamente, sobre várias situações que diz respeito aí ao turismo, quando lembramos Zacarias, falamos também sobre essas questões de uma certa, não de uma ingerência, mas talvez de um momento em que não foi aproveitado para Sete Lagoas, para se chegar a Sete Lagoas, foi debatido também, e eu gostaria de conversar com o Ronaldo sobre essa questão pela experiência dele, mas ele já respondeu em parte na sua colocação anterior. É que ele retornou para Sete Lagoas, ele tem empreendimentos em Sete Lagoas, mas devido ao autoconhecimento, acredito que não existe tantas empresas das quais você possa aplicar aí todo o conhecimento adquirido. Então, você já respondeu em parte que você trabalha também com empresas de fora. Me fala um pouquinho desse lado seu, o que é para você, com tanto conhecimento adquirido, ter retornado a Sete Lagoas sabendo que não te proporciona tanto retorno como você esperaria? Boa pergunta, Marcelo. Na verdade, eu nunca saí de Sete Lagoas. Tá? Meu endereço fixo sempre foi Sete Lagoas. Eu não protelo ações. Né? Então, quando eu trabalhei aí na Estúdio Fiscal, né, que foi uma das maiores, a maior consultoria tributária do Brasil, eu peguei o know-how e eu ia e voltava para Belo Horizonte todo dia, que ela tem um escritório em cada capital do país. Né? E o que aconteceu? Meus filhos crescendo, eu queria estar presente, né? Aí eu pedi demissão, fui ser um consultor empresarial e um estrategista de marketing, mais autônomo, tá? Então eu faço um trabalho, realmente viajo muito esse ano atípico para todo mundo, não, claro, né? Claro. Esse ano não. Todo mundo online, no primeiro ano é verdade. É verdade. Mas nunca deixei da minha residência, a minha referência sempre foi Sete Lagoas, tá? Então isso é só para você entender que eu nunca saí daqui, porque Sete Lagoas realmente, é minha família, meus pais que foram esse ano, e a família que eu crio, então assim, e os amigos, né, na verdade. Mas a sua experiência para Sete Lagoas, como é que você vê o campo de Sete Lagoas na aplicação da sua experiência? Olha, o campo de Sete Lagoas, eu gosto de desafios, né? Acho que todo consultor, estrategista de marketing, quanto maior o desafio, melhor. Tá? Então, quanto às empresas de Sete Lagoas, sempre me geraram possibilidades e eu fui bem acolhido. Tá? O maior problema que eu tive que trabalhar
em Sete Lagoas foi a empresa família. Né? A maioria das empresas são empresa família. Né? Então, você tem que ter uma habilidade extra. Porque ali você está lidando com, talvez com ciúmes, né? Com ego, justamente. Que gera os ciúmes. É bem por aí. Mas me diz uma coisa aqui. Vamos então para algumas perguntas aqui relacionadas sobre cases de sucesso. O que é que você poderia me citar aí, já que você tem um histórico de case de sucesso, obviamente aí isentando o nome das empresas, por questão até de ética profissional, mas me conta aí algum case de sucesso em nossa região. Marcílio, tem um que eu vou até dizer o nome do protagonista, né, daquele que foi o que criou a ideia. O professor Álvaro Lúcio, ele já é aposentado, está com 96 anos, é um mestre da Universidade Federal de Minas Gerais, sabe? Ele, junto com três sete lagoanos muito inteligentes, tá? Que a partir daqui já me poupa a palavra, os nomes, porque são empresas, né? Criaram um termoprocessamento, né? É um primeiro exemplo de case, que eu tenho vários para te dar. Né? Tanto que o gostoso, quando você falou de Sete Lagoas, eu queria concluir, não terminei. Tem uma coisa que eu acho gostosa em Sete Lagoas, que como eu já fiz tantos trabalhos, toda hora eu me identifico. Então isso é gostoso. Eu chego num supermercado e vejo um expositor de uma empresa de alimentos que fui eu que bolei. Né? Aí eu chego numa loja de celular, eu vejo um produto de limpeza de celular que foi o seu toque. Que fui eu que dei a ideia, né? Olha, vocês são uma indústria química, porque vocês não produzem um produto para limpeza celular. Então, aí eu passo por um outdoor, olha, que aquela campanha é minha. Então, é muito gostoso ter Sete Lagoas, né? Tem esse retorno também. Mas o que acontece? Até propaganda de rádio. Eu faço redação e até a redação que é o mais importante. Perfeito, mesmo, né? Mas idealizo também o fundo musical. Mas aí, assim, eu já fiz vários tipos de trabalho. Então, a Sete Lagoas tem essa vantagem. Eu estou sempre me identificando e isso me dá um prazer, né? É muito bom o criador ver a criatura. Né? Com certeza. Mas aí o que acontece? Esse case que eu estava te falando, eles inventaram um termoprocessamento que tira o líquido pirorinhoso de uma madeira. Sabe? Explica. O líquido pirorinhoso é um óleo que sai da madeira, sabe? E que ele pode ser diluído em um processo de refinaria, que ele separa o óleo da madeira, que é muito rico em vários usos, e o alcatrão, que é usado também para o laboratório de cosmético, que coisa. Que tipo, né? de... Eucalipto. Eucalipto, né? Que é da nossa região. Né? E ele inventou esse processo. E quando eles me chamaram, isso foi em 2014, me parece, então eu achei o case eu acho essa história muito interessante, porque ela é muito simples, né? Mas até simples, até enquanto ninguém pensou nela, né? Então o que eu fiz? Eu inscrevi eles no concurso de inovação na Alemanha. Tá? Mas aí, peraí, o investimento foi grande. Não, nós não fomos lá. Tá? Nós simplesmente escrevemos no concurso de inovação da Alemanha e mandamos todo o nosso projeto, tá? E avisamos para todo mundo do Brasil que precisava daquele tipo de produto, que nós estávamos participando daquele. E aí despertou curiosidade. E você fez um marketing duplo, né? Não só você aproveitou o fato de lá, dizendo, nós já estamos lá, o produto é nosso. Então, assim, a minha publicidade, eu procuro fazer ela, porque para você chegar, o Marcílio falar comigo, olha, eu quero que você faça um trabalho de publicidade para mim. Se eu fizer você fazer um investimento muito grande, você não precisa de mim. Tá? Qualquer empresa de publicidade faz. Agora, quando você tem limitações, tá? E quer fazer uma publicidade gastando pouco, aí você precisa de alguém que seja criativo. Tá? E aí que eu começo. Né? E aí eu fiz. Tem um expositor que a gente vê lá em Belo Horizonte, muito ao lado das balanças de açougue, sabe? Que ele é de doce. Eu fiz ela na medida de uma balança, sabe? Para a pessoa, na hora que vai conferir os quilogramas, ela chamada a comprar a sobremesa, sabe? Então, isso aí foi 200 expositores em uma semana, foi um auge. Então, assim, tudo para empresa de alimentos, que é a Formiga famosa. Então, assim, desculpa, eu falei o nome, não podia. Mas assim, Vou mandar a fatura. Mas são várias coisas que acontecem, que é a presença de espírito. Então, eu adoro elaborar um trabalho onde que você cria, que você consegue atingir um objetivo, que é lógico, né? Tudo tem um propósito, né? E no marketing, o propósito ele tem que ser bem conduzido
Porque nós trabalhamos com marketing de indução. Antigamente você trabalhava com marketing de projeção. E hoje você trabalha com marketing de indução. O que é o marketing de indução? Eu vou desejar, eu não vou ser imposto, né? Então, antigamente você via, esse eu posso falar, né? Beba Coca-Cola, né? Era quase uma imposição, né? Beba Coca-Cola, né? Sim. Hoje a propaganda da Coca-Cola, ela não manda você beber, ela te induz a beber, porque o momento é alegre, de família, todo mundo sorrindo. E a né? marca já é conhecida. Mas independente da marca ser conhecida ou não, se você trabalhar a publicidade induzindo, ela vai dar muito mais resultado do que impondo. Tá? Então, então existem vários cases que eu fui fazendo e usando extremamente a criatividade. Lógico que são de sucesso, mas esse sucesso não é meu. Tá? Primeiro, o sucesso é do empresário que confiou na minha capacidade. Claro. Né? Então, ele é responsável pelo sucesso. Né? E o sucesso da equipe correspondeu com o que eu pedi. Né? Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque a partir do momento que você não reconhece que o sucesso é de uma equipe, você está fardado a cair, né? Porque o que acontece? Quando eu era palestrante, eu trabalhava muito com a dificuldade das pessoas em ouvir, né? Então eu usava muito aquela frase que me parece que está na Bíblia, mas nas cerimônias de igreja, eis o mistério da fé, né? Essa frase é espetacular, né? Porque ela te faz lembrar que você não é nada, né? Então, igual uma pessoa que trabalha com marketing, você fala, Ronaldo, o que você faz para ter tanta criatividade? Eu leio, tá? Eu tenho que ler. Se informa, né? Não, é a leitura, sabe? É a leitura, eu costumo dizer na palestra, é isso. Eu uso essa frase para acordar para as pessoas que tanto eu quanto elas temos que aprender, sempre, né? E segundo, que a leitura, ela, independente de ser instrutiva ou informativa, ela vai te exercitar o cérebro, né? Então, quem tem preguiça de ler um livro, lê uma revista. Tá? Cebolinha, da Mônica. Que seja, né? Mas leia. Né? O melhor exercício para a criação é leitura. É leitura. Me fala uma coisa, Ronaldo. Você também teve essa sua experiência no Peru, no Chile, no Paraguai. Paraguai, eu posso dizer que eu conheço quase todo o Paraguai. Morei ali em Foz do Iguaçu, conheço, né? Tive o prazer de conhecer as colônias brasiguaias, a capital do Paraguai, Assunção, entre outras. E Peru, Chile, não conheço, mas a gente sabe o sucesso que é o Chile. Então, especificamente, escolhe um desses países aí, eu escolheria o Chile, para você falar do trabalho que desenvolveu. Mas você fica à vontade. Não, o Chile, eu costumo dizer que é um trabalho mais fácil, sabe? Porque que acontece? É um país que está numa linha de conduta de instrução muito boa. Muito superior do Brasil. Com certeza. Né? Isso, mas por que eu queria falar? Eu vou voltar lá no Zacarias, você me perdoe, tá? Volta no Zacarias. Por que eu ia falar o seguinte? Carlos Dias agradece. Pode mandar seu abraço para o Carlos Dias. É um prazer, né, Carlos Dias? É Carlos Dias? Dudu. Um abraço para você, mas é muito bom saber que tem uma pessoa que teve esse zelo pelo nome e pelas coisas do Zacarias, né? Então, um abraço para você e gratidão em nome dos 7 lagoanos. Isso é importante. Por que eu vou voltar no Zacarias? Porque não adianta essas ideias que eu te falei aqui, muito rápidas, sobre a estrutura de turismo de 7 Lagoas, sabe? Se nós não prepararmos o cidadão. Tem que preparar. Então, quando você vai ao Chile, você percebe que a elegância, que a educação, né? Gente, quando eu falo elegância, tem nada a ver com grife, nem com sapato, não. A elegância do trato com as coisas. Do trato. Isso é um componente de turismo que, se não houver, não vai fechar, não vai dar certo. É aquela velha história, né? Você chega num restaurante, o garçom te trata mal, por melhor que seja a comida, você não tem aquela tendência de voltar lá. Com certeza. Eu vou muito mais longe. Se o franelinha não te tratar bem, você toma antipatia daquele lugar. Vamos nos customizar, vamos nos customizar aqui no Brasil, né? Então eu digo isso. Então o Chile você percebe que está muito avançado, certo. Sabe? Agora o Peru não. O Peru realmente foi um trabalho mais árduo, porque na verdade é um país tradicionalista, né? E dividido em duas classes. Tá? A gente não consegue perceber, não sei se meu período de trabalho lá foi muito rápido, mas eu não consegui perceber a classe média.
Tá? Lá é classe média alta ou a classe baixa mesmo. Né? Então, quando você vai fazer um trabalho, você tem que fazer uma pesquisa muito profunda do objetivo do produto lá, sabe? Porque senão você vai errar. Você não tem um meio termo lá, não. Ou você acerta uma classe ou você acerta outra. E dos 3 países, qual que você considera que foi um trabalho mais eficaz, o que te trouxe mais retorno em termos de aprendizado? Eu acho que em termos de aprendizado foi Kuala Lumpur mesmo, na Malásia. Eu vou fugir da... Então você fugiu da América do Sul? Vou fugir. Pra Ásia. Porque na verdade é tudo muito novo pra gente, né? Quando você chega lá e vê a dinâmica de trabalho, como que eles trabalham, como que eles são organizados, né? Malásia. Na verdade, em Kuala Lumpur, você percebe, eu não sei, uma hora eu vou até estudar isso, me parece que lá para Dubai, que a gente vai a Dubai de lá, né? Tem outros caminhos, mas a gente usou esse, você percebe que é quase uma ponte Rio-São Paulo, uma ponte aérea. Né? O mercado é tão intenso, certo? E rico. Né? Agora, o que eu mais acho que eu gostei, que você fala, o que você absorveu? Né? Então, eu quero deixar isso bem claro, foi o profissionalismo. Né? Profissionalismo esse que, quando a gente fala de turismo, né? Igual voltando ao assunto do turismo, que eu achei o máximo essa ideia do Zacarias, quando você apontou ela aqui, profissionalismo esse que tem que ser dos empresários e dos políticos. Né? Me parece que você falou que você morou em Curitiba, não é isso? Curitiba. Você percebe o profissionalismo dos políticos da região do Sul. Sem dúvida. Né? O diferencial é notado. Então, eu nunca trabalhei com políticos, sabe? Assim, a gente não é o propósito ainda, um dia eu não sei se vai acontecer, mas eu nunca trabalhei com político. Mas você percebe que essa profissionalização é um bem geral, né? Você percebe que quando eu tive 2 políticos de Sete Lagoas que me procuraram, e eu não faço trabalho com políticos ainda, mas só avisei, vão a Santa Catarina, né, lá uma escola, né, e eles não levaram a sério e não foram reeleito. Talvez não é culpa disso, mas eu lamento muito, porque são pessoas do bem, sabe? E a pessoa, quando ela se profissionaliza, ela não está fazendo bem só para ela, né? Está fazendo bem para a população. Com toda certeza. Né? Então, só para voltar à pergunta, é isso. O que eu mais absorvi, principalmente em Kuala Lumpur, foi o profissionalismo em tudo. Tudo é muito bem determinado, tudo é muito bem calçado, tá? E tudo é levado muito a sério. Pois é, quando você fala, Ronaldo, das coisas levadas a sério, o profissionalismo realmente vem em primeiro lugar, isso é importante. E aí você me fez lembrar, logicamente, do empreendimento que é o Residencial Veredas, onde o profissionalismo esteve presente, levaram a sério, não sei se você sabe, 2 sócios, inclusive, eram americanos, um israelense e um americano, sócio da empresa de Belo Horizonte, que juntamente com o grupo da Calcete, através do Antônio Pontes, fez aquele empreendimento maravilhoso. Vamos assistir? Vamos. E a gente volta já já. Morar dentro de um novo conceito de liberdade, de segurança. E os motivos pelos quais eu escolhi o Residencial Veredas, primeiramente pela localização e segundo pela infraestrutura. Um espaço lindo. O mais importante que a gente tem como conceito, não só de arquitetura, mas de morar, é o senso de comunidade. Em breve moraremos aqui. Lotes planos e bem arborizados. Com saída para 040, proximidade do centro, Shopping Sete Lagoas. Uma vista maravilhosa, opções de lazer, segurança. O melhor lugar para se morar em Sete Lagoas. Morar no Residencial Veredas era um sonho possível de realizar. Residencial Veredas, um projeto que nós imaginamos pensando na sua qualidade de vida. Respeito e responsabilidade. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa marca. Sejam muito bem-vindos ao Residencial Veredas. Ok, meus amigos, estamos de volta no nosso programa, na mídia com Marcelo Maran, programa Primeira Linha Web Rádio, aqui da cidade de Sete Lagoas, para Minas, para o Brasil e para o mundo, entrevistando o Ronaldo Ferreira Diniz, que é um consultor com muita experiência para nos passar. E por falar em experiência, eu gostaria de conversar com ele aqui sobre... Ele participou de um projeto de siderurgia sustentável do PNUD, Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável. É um nome pesado quando você fala de Nações Unidas, e eu quero conhecer um pouquinho sobre o que foi esse projeto que você participou dele, Ronaldo. Vamos lá. O PNUD o trabalho da ONU em si, eu não consigo enxergar o mundo sem a ONU.
sabe? Você vê, eles têm um planejamento e um alcance e um respeito, né? Não bastasse tudo isso, eles também têm um respeito. E que eles têm uma intenção muito generosa, tá? Tem gente que questiona essa generosidade, né? Se ela vai para os países de primeiro, de segundo, né? Questão de globalismo. Isso. Mas não vem ao caso, porque covarde é aquele que não tenta, né? Isso. Lógico, então, lógico. eu acho que se a ONU está tentando, se ela não consegue aplicar como deveria, mas pelo menos ela está tentando. Isso é a parte mais bonita. Mas o PNUD desenvolveu esse trabalho. Eu comecei a participar dele em palestras no MEDIC, né? No Ministério do Desenvolvimento, lá em Brasília. E depois ele se alastrou e a gente fechou com 2 empresas de Sete Lagoas, né, que eu me reservo o nome. Okay. Né? E esse trabalho de siderurgia sustentável é muito... por ter chegado até Sete Lagoas, sabe? Esse projeto foi um projeto que a parte que eu participei durou até julho do ano passado. E esse ano ia recomeçar em maio, sabe? Mas com a pandemia ficou tudo em stand-by. Então, o que acontece? Ele visa que a produção da siderurgia elas interfira o mínimo possível no meio ambiente e na sociedade. Sabe? Então, o que ela fez? Ela reuniu nesse projeto todas as tecnologias de ponta. Sabe? E entre elas, o conhecimento da região de Sete Lagoas em produção de gusa. Isso aí Isso aí foi apresentado para essas empresas em si e, obviamente, foi bem acolhido, né? Vocês reunindo tudo quanto é tecnologia. E como é que eu disse que foi bem acolhido, mas a pergunta eu tenho que fazer. Foi bem acolhido, né? Foi bem acolhido? Olha, eu diria que 80%. Porque que acontece? Esse projeto ele começa da semente do eucalipto. Tá? Tudo tem que ser muito sustentável. Então foi envolvido empresas que eram especialistas em preparo de solo, né? Na plantação, no corte de árvores, né? Com as empresas de minério, com toda a composição de produtos que a siderúrgica tem que... Né? Agora, me diz uma coisa, você está falando sobre isso, Ronaldo, é interessante lembrar, o Antônio Pontes sempre fala dessa questão para chegar a ter um gusa pronto do início de tudo, né? E você foi lá na semente. Justamente. Né? Justamente. Agora, quando eu falei 80% ele foi bem acolhido e 20% não, por quê? Nós somos mineiros. Nós somos mineiros. Não, agora eu vou te explicar. Associado? Justamente. O que acontece? Quando o PNUD, né, que é esse órgão da ONU, faz um projeto, ele tenta, a pretensão dele, ele dá um subsídio, tá? É importante lembrar, ele dá um subsídio. Para a empresa? Para empresas. E a contraprestação não é o pagamento, tá? É simplesmente a evolução. Que isso? É maravilhoso. E mesmo assim houve recusa? Aí eu vou te explicar por quê. Porque nós somos mineiros. Então o que acontece? Olha, eles estão aprendendo um pouco de coisas que eu criei, que eu consegui sofisticar na minha empresa e que o meu vizinho não sabe. Entendi. Né? E ela está querendo que eu exponha isso para todo mundo, desculpa, viu? Para todo mundo absorver esse conhecimento, né? Então existe esse problema que realmente é para isso. Exato. Realmente é para isso. Mas a gente tem que quebrar esse paradigma de a pessoa falar assim, poxa, pode, né? Eu acho que eu quero um mundo melhor. E continua esse projeto? Não, aí o projeto eu acompanhei ele só até enquanto durou meu contrato, e depois, quando era para ele recomeçar, porque eu diria que 60% dele já foi, sabe? E os outros 40% vai ter que reunir tudo de novo pós-pandemia. Que a pandemia parou tudo, né? Na verdade, a pandemia parou. Mas é muito bonito isso, porque eles não preocuparam simplesmente com o processo. Eles preocuparam com o surgimento da matéria-prima e o que fica pós-produto pronto, né? De resíduo, de tudo. Então, assim, do índice de poluição, todos os detalhes. É um trabalho muito interessante. Agora, entenda, quando a ONU faz isso, e ela, igual eu falei, ela dá subsídios, ela dá suporte, né? Ela quer que o mundo aprenda. E tem um detalhe que você falou que é interessante, eu acho que isso nunca foi feito em Sete Lagoas, e você que é um cara do marketing pode pensar isso para que a iniciativa privada possa fazê-lo, se é que você já não pensou na ideia, né?
Você falou sobre... Não existe um local em Sete Lagoas onde eu possa chegar. Eu sou turista, ou sou mesmo de Sete Lagoas, e eu quero saber, para se chegar ao Ferro Usa, onde começou. Quer dizer, não existe uma exposição, não existe um local onde eu chego e veja a história. Começou aqui na semente, passou pelo eucalipto, que foi pela carvoeira, da carvoeira foi transportado, que chegou na siderúrgica, que passou por isso até o produto ponto, que foi despachado, que foi para outro país, a matéria-prima. Quer dizer, não existe. Você já chegou a pensar nisso, Ronaldo? Na verdade, eu reuni com um empresário de Sete Lagoas que estava criando o Museu da Mineralogia, né? Que, infelizmente, o que aconteceu? Aliás, você está falando do Museu da Mineralogia, foi local onde, vamos voltar no Zacarias, foi local que foi citado, inclusive, pelo Roberto, pelo próprio prefeito, da possibilidade de adquirir aquele local e fazer ali, né, no antigo Museu da Mineralogia, o memorial. Você veio com uma outra história, mas estou dizendo assim, o pensamento do prefeito Duílio, que foi reeleito. Sim. É isso que eu fico pensando, né? O que aconteceu com o Museu de Mineralogia? Ele tinha essa característica? Ele, na verdade, eu vi muito pouco, né? Quando eu não tenho propriedade, eu prefiro limitar as informações. Mas eu conheci ele, fiz reuniões lá, e era mais uma apresentação de pedras, né? Então de raras. Não, mas poderia ser extensivo a isso, sabe? Combina muito bem com o que você falou. Eu nunca tinha pensado nisso, te confesso, tá? Mas combina. Isso tudo. Se você vender a ideia, é 50%. Ah, obrigado. Mas já que aproveitamos, nós falamos sobre o museu e voltamos ao ginásio coberto, né? Quando só para complementar, que uma coisa vai buscando a outra. Falando de você, Carlos Dias, presta atenção. Quando a gente lembra do que eu falei que o ginásio coberto poderia virar um local bonito e ser o memorial do Zacarias, lembrando aos esportistas, senão eles vão falar, pô, esse cara do marketing não está nem aí pro esporte, né? Ó, gente, eu sou apaixonado por duas coisas, música e esporte, tá? E eu acho que o lugar do ginásio coberto é um complexo ao lado da Arena do Jacaré. Que seria o melhor. É lógico, tá tudo ali, né? Tá igual tá Mineirinho e Mineirão, né? Vamos fazer o Jacarezinho e Jacarezão. Eu estou observando aqui, se o prefeito Duílio, né, logicamente tem uma equipe muito boa, quiser aproveitar, tá aí a experiência do Ronaldo, com excelentes ideias. E até perguntaria para você o seguinte, Ronaldo, nesse momento em que nós estamos discutindo sobre essa questão de marketing, eu faço a seguinte pergunta: qual é o momento que a empresa tem que procurar um consultor de marketing? Muitas vezes o cara está ali com a empresa dele, está faturando, está satisfeito, está tranquilo, né? Mas de repente existe um tilt. Opa, esse momento, que momento seria esse? Olha, o marketing, a pessoa tem que apostar nela de maneira profissional o tempo todo. Certo. Tá? Eu creio que ele pode... ele não deve protelar essa ação. Tá? Não precisa de ter um marketing de alto gabarito. Sabe? Você precisa de ter ele como um projeto no seu plano de negócios. Tá? Se ele estiver encaixado no projeto da empresa, é sinal que ele já é levado a sério. Né? Que tem gente que acha que o marketing é uma coisa esporádica. Né? Eu vou fazer. Não, não é assim. Deixe ela implementada dentro do seu cronograma, né? Para todo ano. Né? E aí você contrata, acanhado, um pouco mais acanhado ou não. Né? O problema é que a pessoa tem que entender que são ações que elas não é uma varinha mágica. Tá? O marketing não é varinha mágica. Nos meus cases, eu fui, eu fui abençoado em acontecer coisas que com 90 dias viraram sucesso. Mas isso não é rotina. Tá? Então, o marketing é fruto de um trabalho. Né? E todo trabalho, ele para ficar, ele tem que ser em doses homeopáticas. Né? Entendi. E aí eu estou observando aqui que você, até aproveitando o seu conhecimento, aqui está dizendo que você é proprietário do Packet Sul, que é o primeiro empreendimento de Sete Lagoas que harmoniza estabelecimentos e que são referências gastronômicas em um ambiente agradável e descontraído. Você tirou de onde essa ideia e onde está localizado esse empreendimento teu? Na verdade, é o Parklet. Tá? É um parklet, são ambientes que o pessoal transforma em áreas de estacionamento, passeio, em áreas de convivência. Tá? Quando eu criei a ideia do Parklet Sul, ele é sul porque está na zona sul
de Sete Lagoas, que é a várzea, né? Isso foi sátira na época do lançamento, né? Você que conhece bem Brasília, você já veio com essa ideia, então, ala sul, ala oeste, leste... E aí, o que acontece? E foi muito providencial quando eu fui lançar lá, que o Parque Leste Sul, usando a palavra sul, porque é a zona sul de Sete Lagoas, que é caminho de condomínios, né? É uma região de muita família. Então, a ideia era a rede social real. Sabe? Por que eu estava vendo? Eu estava vendo as pessoas se reunirem muito pela internet, pelas redes sociais, né? Pela web, né? E aquela aproximação, né? Aquele olhar, aquele abraço que hoje nós estamos até proibidos, né? Estava fazendo falta, sabe? Então eu vou fazer um lugar que é uma rede social real, onde que as pessoas vão interagir, sabe? Então eu criei o Parque Leste Sul, graças a Deus foi bem sucedido. Fizemos ano passado foi um show antes da pandemia, pós-pandemia, como eu sou do marketing, eu sou muito imediata, sabe? Eu antes de solicitar a solução, eu já dei para os inquilinos, né? E como diz, dentro de certas limitações que nós não vamos ser omissos, né? O momento é atípico, né? Mas trabalhamos para superar e está indo muito bem. Mas o interessante é isso. A proposta era essa, de ser uma rede social real e ser um lugar que acolhesse, né? Então, o Parque Leste Sul é isso. E você falou da Ampliar Construtora, né? A gente trabalha em cima de residenciais, né? E também com diferencial, né? Então, eu costumo dizer que meus residenciais são camarote para a vida. Sabe? Interessante. Gostei do nome. Camarote para a vida. São camarote para a vida. Que você vai comprar uma casa que você vai ter privacidade, vai ter acolhimento, vai ter conforto e com um preço acessível, né? Então, a Ampliar trabalha em cima desse, né? Para quem não conhece os residenciais de Ampliar, quando você vê um residencial que tem nome de mulher e duas consoantes, né? Igual agora nós estamos terminando Vila Marina, mas com 2 N, né? Essa é a marca que a gente deixa para a pessoa entender que aquele é um empreendimento da Ampliar. Isso, né? Olha, nós temos muito o que conversar, logicamente, pela tua experiência, eu poderia estar explorando aqui vários conhecimentos seus, a gente poderia estar falando de globalismo, das eleições municipais, nós vamos deixar isso aí para um segundo momento, mas eu gostaria que você pudesse, logicamente, junto conosco aí, fazer uma análise rapidinha do que você entendeu do resultado da eleição de Sete Lagoas e qual que é a visão que você tem para 2021, uma vez que nós temos aí, quem sabe, aí, possivelmente uma provável vacina que seja aprovada pela Anvisa e que venha vacinar. O que você está vendo aí? O que você está vislumbrando para o futuro em 2021 e baseado no novo corpo de políticos que Sete Lagoas vai absorver a partir de agora? Tá, olha, eu vou te responder de novo como estrategista de marketing, né? Okay. Quem trabalha com marketing é sempre muito otimista, mas trabalha com a verdade. É o que temos. Né? Não adianta eu falar si. Trabalhar com si é muito fácil. Né? Então nós trabalhamos com o que temos. O que nós temos hoje? Tem uma pandemia, né, que restringiu as pessoas, né, e que limitou as possibilidades, né? O que podemos fazer? Né? Cada ramo de atividade eu arrumei um gancho, é lógico. Eu tenho 3 empresas que eu absorvo por ano, né? Cada uma tem um seu gancho específico. Mas sobre a vacina, o Bolsonaro ele tem uma concepção militar, né? E eu gosto muito dela, porque é a mesma que eu te falei aqui agora. Olha, não adianta eu querer fazer uma publicidade de 10 milhões se você tem 100 mil disponível. Né? Ou se você tem 10 mil disponível. Ele é um político não político, né? Então, se você tem 10 mil disponível, tem que fazer um marketing que não ultrapasse aquela cota. Né? Se você tem 100 mil, é outra história. Então, eu vivo com o que é real. Né? E o Bolsonaro, por ter uma formação militar, ele trabalha assim. Então, quer dizer, a vacina ainda não foi aprovada. Em lugar nenhum. Né? Hoje, muito me assustou na hora que eu não sabia, né? Porque essa semana eu estou encerrando o meu período do exercício, eu saio de férias semana que vem. Aí eu estava vendo, eu tive pouco tempo de acessar jornais, eu fui ver que nos Estados Unidos está pegando a assinatura da pessoa. Você viu isso? Não. Das pessoas assumindo a responsabilidade dos efeitos colaterais. Não é o laboratório que vai assumir isso. Se os efeitos colaterais não forem favoráveis... É o governo. Não, é o cidadão. Ele está assinando. Seria se não tivesse assinar. A responsabilidade que, aliás, você está falando sobre isso, é importante a gente analisar esse aspecto. Isso. As pessoas têm que entender que é uma responsabilidade.
e se tornou um fator político devido às divergências internas do Brasil na questão política. Mas é interessante. O que você passou aí, Ronaldo? Então a vacina, a situação da vacina é essa. Nós não temos nenhuma que foi definitivamente aprovada. Né? O que está sendo aplicado lá é emergencial e tem algumas, não sei por quais são as questões técnicas que definem isso, que quem toma vacina tem que assinar um termo de responsabilidade. Entendi. Né? Então isso não me dá segurança. Eu acho que eu preferia ficar na minha do Ivermectina. Porque... E depois, se acontecer agora, hidroxicloroquina, isso. E aí vai. Mas que, na verdade, você não vê falar da África, né? Nas reportagens, né? Não. Você não vê. E lá, o saneamento básico é pobre, é muito limitado, né? Eles têm por hábito tomar ivermectina, né? uma vez por mês ou de 3 em 3 meses, então, né? os casos lá são baixos. Tanto que você não vê. Você vê a Europa, você vê os Estados Unidos, mas você não vê a África. Né? É lógico que tem casos, mas são muito insignificantes diante do tamanho da população. Para 2021? Para 2021, olha... A política, você pediu para falar de Sete Lagoas. De Sete Lagoas, eu acho o seguinte: o segredo da política é os assessores, né? A assessoria. Tá? Eu conheço só um do grupo de Duílio, por sinal, achei extraordinário, não conheço os outros, né? Mas eu acho que é uma peça é o que define o político. Se ele não tiver a arte de delegar, não vai se dar bem. Tá? Ele tem que saber delegar. Comando, né? Então, mas se não adianta delegar bem se ele não tiver profissionais do mesmo gabarito. Ok, você tomou pouca água, Florença. Aliás, eu tomei mais do que você, né? Fica à vontade aí. Fica à vontade aí para tomar a sua água, Florença. E eu gostaria que você, finalizando agora, deixasse aí a sua mensagem, alguma coisa que a gente pudesse ter falado que a gente acabou não falando. Fica à vontade na sua despedida e na sua palavra final. Desde já te agradecendo aí pela participação na mídia com o Marcílio Maran, aqui no Primeiro Aninho Web Rádio. Não, primeiro, Marcílio, agradecer, né, essa oportunidade de trocar ideias, né? Como diz, a gente que é palestrante fala, né? Quando a gente troca de ideia, cada um sai com duas, né? Se fosse mais. Você saiu com uma boa minha. Com certeza. Então, obrigado por essa oportunidade, os telespectadores, pela atenção, né, de ouvir a gente. E quem quiser trocar algum assunto a respeito. Telefone mesmo. Isso. As redes sociais minhas, a partir de 2021, vão estar ligadas ao novo nome que eu vou dar à minha consultoria, porque hoje eu trabalho com o meu nome, Ronaldo Diniz. Certo. Então, a rede social Ronaldo Diniz vai ficar para contas privadas, tá? E para as pessoas que precisarem de conversar comigo, xtol.com.br, tá? Isso no Instagram, tá? No Instagram, xtol.com.br. Tá? É a primeira linha disponível nas redes sociais para a pessoa contactar e trocar as ideias comigo. Está lá telefone, está lá várias informações, mas vai começar a partir de 1º de 2021, mas desde já está disponível. Mas só que, como eu estou de férias, as respostas vão a partir do dia 2 de janeiro. Tá? Ok, tivemos que, portanto, na mídia com o Marcílio Maran, a presença de Ronaldo Ferreira Diniz, ele que é consultor e nos deixou bastante ensinamento, bastante experiência, deixando nosso carinho, nosso abraço a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, que graças a ele a vida continua. Um abraço.